se fez por nós. O grande Deus do alto céu desceu pra nos resgatar. Encarnação do próprio Deus, Cristo Jesus veio ao mundo. Pra redenção nos escolheu, somos seu povo. Quem dessa água beber jamais terá sede. E quem com ele se encontrar jamais será igual. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça, que a paz do Senhor nosso Deus seja sobre cada um de vós, sobre os nossos irmãos, membros do campo missionário de Horizonte, e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que a graça, que a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Nós vamos iniciar então nosso culto nesta noite, lendo 2 versículos do Salmo 146, versículos 1 e 2. Salmo 146, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que o Senhor nosso Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém, irmãos. Oremos. Nosso Deus, bendito Pai, estamos agradecidos porque mais uma vez nós temos a alegria, o privilégio e a oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor, para exaltar e bendizer o Teu santo nome, para sermos, Senhor Deus, convocados pela Tua palavra ao louvor, adoração e a celebração do Teu santo nome. Pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, para este culto que agora nós estamos iniciando, que o Teu Espírito Santo dirija cada parte do mesmo, que a Tua presença, Senhor Deus, seja sentida por cada um de nós, e que no final, Senhor Deus, deste culto, o Teu nome tenha sido verdadeiramente exaltado e glorificado. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos neste momento, meus irmãos, louvar o nosso Deus com o hino do cântico do nosso Inário Novo Cântico, o hino número 120, Dependência. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã,
ti sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Nós vamos nesse momento, meus irmãos, fazer a leitura devocional da Palavra de Deus. Se encontra no livro de Jeremias, capítulo 51. Nós vamos ler inicialmente dos versos de 1 a 14, depois nós vamos pular para os versos 27 até 37. Nós vamos fazer uma ligação, um link com a nossa meditação, nossa mensagem daqui a pouco, e por isso nós vamos ler um texto mais longo nesta noite. Jeremias capítulo 51, versos de 1 a 14 inicialmente. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que faz com o seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruí de todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a sua paga. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repetidamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. Queríamos curar a Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito do rei dos Medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai estandarte contra os muros da Babilônia. Reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas entre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, à medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo, encher-te-ei certamente de homens, como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam as uvas. Verso 27. Arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações, consagrai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz. Ordenai contra elas chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos eriçados. Consagrai contra elas nações
os reis dos medos, os seus governadores, e todos os seus vice-reis e toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos seus desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, permaneceram nas fortalezas, desfaleceu-se-lhe a força, tornaram-se como mulheres, estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Saí um correio ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados. Os que os vales estão ocupados, e as defesas queimadas, e os homens de guerra amedrontados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira quando é aplanada e pisada. Ainda um pouco e o tempo da ceifa lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como um monstro marinho nos tragou, encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia. Diga à moradora de Sião: o meu sangue caiu sobre os moradores da Caldeia. Diga a Jerusalém: pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tornou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Babilônia se tornará montões de ruína, morada dos chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela é verdadeira, Senhor. Ela é fiel. A tua palavra procede de um Deus santo, santo, santo. Um Deus que não muda, um Deus que não falha, um Deus justo. Por isso nós estamos alegres, Senhor Deus, por podermos cultuar um Deus tão grande como Tu és. Nós estamos, Senhor, diante da Tua presença e nesta noite, Senhor Deus, queremos rogar mais uma vez que o Senhor receba nosso culto, nosso louvor e a nossa adoração. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o cântico espiritual Bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, o seu santo nome adorai, adorai, sim, cantai ao Senhor, ó meu ser, o seu santo nome exaltai. O sol raiou, um novo dia traz. É um bom momento para louvar a Deus, e não importa o que acontecer, que ao fim do dia eu possa agradecer. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, o seu santo nome adorai, adorai, sim, cantai ao Senhor, ó meu ser, o seu santo nome exaltai. Por teu amor, por
hoje eu vou seguir cantando. Milhões de bênçãos vou agradecer. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, o seu santo nome adorai, adorai, se cantai ao Senhor, ó meu ser, o seu santo nome exaltai. E quando então eu chegar ao fim e a minha vida que se acabar, então minha alma louvará pra sempre. Por 10.000 anos e ainda mais, bendizei ao Senhor todo o meu ser, o seu santo nome adorai, adorai, se cantai ao Senhor, ó meu ser, o seu santo nome exaltai, o seu santo nome exaltai. Agora, meus irmãos, vamos fazer a leitura na palavra de Deus, onde nós estaremos baseando a nossa palavra pastoral desta noite. O texto se encontra lá em Hebreus, capítulo 10, o verso 25. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, alguém já disse que o homem não é uma ilha, ou seja, Deus não nos criou para nós vivermos isolados. Ou seja, nós precisamos um dos outros. Podemos ver isso desde o Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e deu a ele autoridade para nomear os animais. E a Bíblia diz então que Adão, ao nomear os animais, viu que não havia nenhuma pessoa idônea, compatível a ele. E por isso o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então Deus criou a mulher. Depois disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então Deus criou o homem para habitar, para viver em família, em sociedade. E Deus também criou o homem para adoração. Quando nós chegamos na peregrinação do povo de Israel, durante a caminhada para a terra prometida, terra de Canaã, o povo sempre era convocado a se reunir, para se congregar. Tanto é que o tabernáculo era chamado de a tenda da congregação, era onde o povo se reunia, se congregava. Nós temos também os salmos 120 a 134, chamados Salmo de Romagem. Esses salmos dizem que é quando o povo de Israel ia para o templo para adorar, para cultuar a Deus. Salmo de Romagem. Então eles iam em multidão, em procissão, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Temos também o exemplo da igreja primitiva, que a Bíblia diz que a igreja perseverava em oração, no partir do pão, na comunhão e tudo mais. Quando nós chegamos no livro de Hebreus, muitos irmãos estavam deixando de se congregar, de se reunir por causa da perseguição. Perseguição infligida especialmente pelos hebreus inicialmente e depois pelos romanos, fez com que muitos irmãos deixassem de se congregar e deixassem de se reunir. E então
o autor sagrado aos Hebreus diz que nós não devemos deixar de nos congregar, porque é na congregação que a gente faz a admoestação, que a gente se estimula ao amor e às boas obras. Todos nós estamos sentindo falta da congregação, do ajuntamento solene, ou como diz o Novo Testamento, da comunhão dos santos. Mas, irmãos, nós estamos deixando de nos congregar por causa dessa situação que nós estamos enfrentando. Mas logo, logo nós vamos estar de volta, tomando todas as medidas, precauções, de acordo com os protocolos do governo, e todas aquelas medidas que nós precisamos para a nossa segurança, para cultuar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Então, esse período não é motivo para a gente deixar de se congregar, deixar de cultuar e bendizer o nome do nosso Deus. Então, que Deus abençoe a sua palavra, e que quando nós retornarmos, possamos retornar com alegria no coração, e poder estar novamente na comunhão e na congregação dos santos. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus, nesta noite, nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, queremos rogar, Senhor, que em breve nós possamos estar de volta para nos congregarmos como povo, como ovelha do Senhor, como rebanho do teu pastoreio, para juntos, Senhor Deus, unanimemente alçarmos nossa voz ao trono da tua graça, para bendizer e exaltar o teu santo nome. Senhor Deus, recebe mais uma vez nesta noite a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o nosso Deus nesse momento com o cântico espiritual, É o Teu Povo. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo. Meus irmãos, nesse momento nós vamos fazer a leitura nas Escrituras Sagradas, no livro que nós estamos fazendo as nossas meditações, estudando sempre aos domingos à noite. Livro do profeta Abacuque, nós estaremos lendo os versículos 12 a 17. Procure então aí na sua Bíblia,
Os irmãos que já vêm acompanhando há 3 domingos já sabem qual é o livro. Outros que estão talvez acompanhando hoje ainda desconhecem então o livro. Abacuque capítulo 2, versos 12 a 17, diz assim: Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o livro te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós estamos na tua presença. E agora, Senhor Deus, pedimos a iluminação, pedimos, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa, pela tua misericórdia, Senhor, abrir nossos entendimentos e nossos corações, para não somente compreendermos a tua palavra, mas também ajuda-nos a vivê-la no nosso dia a dia. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós lemos esse texto que fala dos 2 ais lançados sobre a cidade da Babilônia. Como os irmãos vêm acompanhando, sabem que o profeta Abacuque, no início do capítulo 1, ele estava alarmado com a situação em Judá, violência, opróbrio, quebrantamento da lei, distorcimento da justiça e tanta coisa errada. Então ele clamou e pediu a Deus uma intervenção, e Deus diz: eu vou intervir, vou trazer a Babilônia, nação violenta, nação poderosa, destruidora. E então o profeta ficou ainda mais alarmado e pediu então ao Senhor que Deus fizesse também alguma coisa contra a Babilônia, porque a Babilônia devastava, destruía muitas nações. E então Deus disse que ia fazer também, que a Babilônia não ia ficar impune, que a Babilônia seria também julgada pelo Senhor nosso Deus. Então, semana passada nós vimos os 2 ais contra a Babilônia. Hoje nós vamos ver os 2 últimos ais lançados contra a Babilônia, que é exatamente contra a violência, como diz o verso 12, e contra também aquele que embriaga o seu companheiro, o seu próximo, que nós vamos ver que esta é uma figura de linguagem que não pode ser uma coisa interpretada literalmente. Primeiramente, vamos ver, então, a questão da violência, uma maldição, um ai que Deus lança contra a Babilônia. Diz assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. A história da Babilônia está repleta de violência, derramamento de sangue, destruição e tantas coisas ruins. E então Deus diz que essa cidade será amaldiçoada, porque ela foi edificada, foi construída, foi fundamentada na iniquidade, no derramamento de sangue e em tantas coisas ruins. O próprio Nabucodonosor se gloriava do seu poderio, da sua capacidade de destruição. Como nós vimos lá nos cultos passados, eles às vezes endeusavam, cultuavam os seus próprios instrumentos de guerra, de caça, instrumentos
bélicos. E o próprio Nabucodonosor, como nós dissemos, ele se vangloriava, se exaltava diante do seu poderio. Veja o que ele diz lá no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 4. No verso 30 diz assim, olha o rei da Babilônia falando. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Então veja aí, meus irmãos, ele fala do seu grandioso poder. Era uma nação realmente muito poderosa e que havia se fundamentada na violência e na destruição. Esse era o estilo de vida dos babilônicos. Esta é a maneira como eles tratavam as nações vizinhas. A Babilônia chegou a ser considerada a senhora do mundo, porque ela reinava, humanamente falando, de forma absoluta. Mas Deus diz assim, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Verso 13, o Senhor Deus diz que tudo que eles construíram foi para o seu próprio juízo, foi para o fogo. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Deus está dizendo, tudo que eles construíram foi para o seu próprio juízo, porque fogo significa juízo. E tudo que eles trabalharam, toda a sua fadiga, todo o seu labor, foi tudo em vão, vai ser tudo em vão, porque Deus ia destruir, como nós vimos lá no livro de Jeremias, iria destruir a Babilônia. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas trabalham para a sua própria destruição, trabalham para o seu próprio juízo, labutam, se esforçam, se dedicam, mas para o fogo, ou seja, para nada, para o juízo. É isso que Deus está dizendo aqui. Todos os bens, todo o ouro acumulado, toda a cidade edificada, toda a violência e todo o sangue derramado, agora vai ser julgado, como Deus diz aqui. As nações labutem para o fogo. O verso 14 faz um contraste com o verso 13, que diz, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ao invés da terra se encher da glória da Babilônia, do conhecimento da Babilônia, essa Babilônia queria passar, queria ser julgada, destruída, dizimada. Deus está dizendo, a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Isso é verdade, né, meus irmãos? Porque onde está a Babilônia? E o nome de Deus ainda continua sendo exaltado, glorificado. E a terra toda está cheia da glória e do conhecimento de Deus. Todos os povos têm ouvido a palavra. Quer seja a palavra revelada, escrita, quer seja o testemunho da criação, como diz o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então Deus está dizendo, ai desta cidade, porque vocês trabalharam para o seu próprio juízo. O segundo ai está no verso 15, ai daquele que dá de beber a seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Que Deus está dizendo, através do profeta Abacuque, que a Babilônia, ela embriagava as nações vizinhas, levando elas a perderem a vergonha, o senso de sobriedade, e ficava, então, completamente descoberta diante dos povos, as nações que eram dizimadas, que eram destruídas pela Babilônia. Então é como alguém que pega um amigo, um companheiro, dá a ele,
de bebê, depois tira suas roupas, deixa ele completamente nu e todas as pessoas veem as suas vergonhas. Diz o verso 16: serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Deus está dizendo, esse mesmo cálice que você dá de beber às nações, você também vai beber do cálice da ira do Senhor. Vai chegar a tua vez. E ao invés de glória, você vai ser coberta de vergonha e de ignomínia, diz aqui a palavra do Senhor. Verso 17, o Senhor Deus continua ainda prosseguindo com o segundo ai. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, a destruição que fizer dos animais ferozes te assombrará, por causa dos homens, do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Babilônia não foi só violenta contra Judá. Babilônia não só destruiu Judá, levando a Jerusalém a um montão de ruínas, destruindo todos os seus prédios, muros e tudo mais. Mas Babilônia também fez isso com muitas outras nações. E aqui ele cita o Líbano, que era uma região que tinha muitos animais e também muitas madeiras de lei, uma floresta muito grande, muito imensa. E Deus está dizendo, porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizer de animais ferozes te assombrará. Ou seja, Deus não só julga a violência contra o seu povo, mas contra todas as nações, contra toda e qualquer pessoa. Às vezes nós pedimos que Deus julgue a violência contra a igreja, e nós devemos orar pedindo a isso também, contra a igreja, contra a perseguição que é engendrada nos países, especialmente muçulmanos, mas devemos pedir que Deus possa julgar e punir toda e qualquer violência, contra qualquer pessoa, contra qualquer nação, contra qualquer etnia, contra qualquer raça. Porque Deus não é um Deus tribal, preocupado só com um povo. Toda a terra é do Senhor. Todos os seus animais são do Senhor. Todos os rios, todas as suas florestas, todos os mares, tudo é do Senhor. E Deus está muito preocupado com a sua criação e com a violência que é feita contra ela. Por isso Deus está dizendo aqui. Diz assim também, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra. Alguns dizem está especificamente falando a terra de Israel, contra a cidade, contra Jerusalém e contra todos os seus moradores. Então, contra todos os moradores de Jerusalém. Então, meus irmãos, Deus está dizendo que vai punir, vai julgar a Babilônia. A Babilônia que se achava praticamente intocável. A Babilônia que era uma cidade muito fortificada. Naquele tempo as cidades eram muradas e os muros tinham cerca mais ou menos de 3 metros, às vezes, de altura, pois a Babilônia tinha os seus muros com cerca de 22 metros de altura, muros duplos, que era mais ou menos a altura de um prédio de 7 andares. Então era uma cidade praticamente intocável, uma cidade que estava super protegida. E eles achavam que nunca ninguém ia invadir a Babilônia e destruí-la completamente. Mas Deus disse que vai fazer. Isso de fato foi feito, já é coisa do passado, já aconteceu. Babilônia foi tomada pelos medos e persas. Isso é história, isto é fato, isso é real, porque o Senhor assim o fez. Eu gostaria de concluir nossa meditação nesta noite, meus irmãos, com
3 lições. Primeira lição: a violência é pecado. A violência é pecado. A violência entrou no mundo devido ao primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva. Logo que Adão e Eva pecaram, nós vemos o primeiro homicídio, quando Caim matou o seu irmão Abel de uma maneira injusta, cruel e violenta. E a violência, ela é pecado contra o Senhor. Mas quero falar também, meus irmãos, não só da violência física, mas também da violência verbal. Porque muitas vezes nós agredimos os irmãos, o nosso próximo, ou até mesmo aos membros da nossa família, não com os punhos, não com as mãos, mas com a nossa língua, com a nossa boca. E muitas vezes nós o matamos, nós muitas vezes arrasamos, destruímos o nosso próximo e o nosso irmão com as nossas palavras violentas. E isto muitas vezes fere mais do que a violência física. Segunda lição que precisamos aprender: toda violência será punida. Toda violência. Vimos aqui então que a violência da Babilônia contra os povos, contra as nações e especificamente contra Judá e Jerusalém não ficou impune. Deus puniu a Babilônia por causa da violência. Nós temos visto nas mídias, nas redes sociais, propagandas dizendo: violência contra a mulher é crime, violência contra os idosos é crime, violência contra as crianças é crime. Meus irmãos, todo e qualquer tipo de violência é crime, é pecado e é punido por Deus. Então nós não podemos dizer que a violência para um grupo específico é pecado, é crime que deve ser punido, mas toda violência será punida. Babilônia caiu, porque Babilônia foi punida pela sua violência, pelo seu excesso de destruição, de agressividade contra os povos e contra as nações. Então precisamos entender que não é somente a violência física que é punida, mas a violência verbal também é punida por Deus. Terceira lição que precisamos aprender desse texto nesta noite, meus irmãos, é que devemos pedir que Deus nos guarde dos homens violentos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 140, no verso 1. Você vai ver o que diz a palavra do Senhor. Salmo 140, verso 1 diz assim, Salmo de Davi: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento. Meus irmãos, então, como crentes, nós devemos pedir a Deus que nos livre da violência. Nós estamos rodeados de violência. E nem precisamos ler os jornais, nem assistir os programas policiais para sabermos disso. No jornal corriqueiro, no jornal do dia a dia, basta você ligar sua televisão, você ligar o seu Facebook, o YouTube, está lá estampada a violência. Violência entre os povos, violência entre os indivíduos, entre as famílias, violência no trânsito, violência de bandidos e assaltantes e tudo mais. Então nós devemos pedir como Davi: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento. E nós também, além de pedir que Deus nos proteja, nos guarde, nos livre do homem violento, nós devemos também ser a favor da paz, nunca a favor da violência, porque violência gera violência. A Babilônia, que eu diga, ela foi punida, julgada, destruída, dizimada da face da terra, por causa da sua violência contra as nações e de modo particular, de modo especial, contra Judá e contra Jerusalém. Que o Senhor Deus
possa aplicar a sua palavra em nossos corações e nos ensinar lições preciosas e grandiosas através do livro do profeta Abacuque. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos guarde. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra, Senhor Deus, que foi lida, exposta e transmitida nesta noite. Nós queremos aprender lições importantes, Senhor. Nós sabemos que a violência só vai ser dizimada, completamente destruída, eliminada deste mundo, somente quando o Senhor Deus vier implantar o seu reino e nós estaremos reinando para todo sempre. Aí, Senhor, não haverá mais ódio, ira, mágoa, ressentimento, amargura, não haverá mais morte, não haverá mais violência, não haverá mais desejo nem vontade de pecar, porque o Rei da Paz, o Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, estará reinando de forma absoluta. Mas enquanto isso, Senhor, estamos neste mundo violento, caído, e nós pedimos que Tu nos livres, Senhor, do homem violento. Nos livres, Senhor, da violência urbana, rural, da violência nas ruas, dentro de casa, da violência, Senhor Deus, nas faculdades, nas escolas, violência nas igrejas, violência contra o Teu povo perseguido. Enfim, Senhor Deus, à semelhança de Davi, possamos suplicar e pedir e entender que o Senhor nos guarda e nos livra do homem violento. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse momento louvar o nosso Deus com o hino do nosso hinário Novo Cântico 148, oração noturna. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal. Quem te eu tenha proteção final. Guarda o mar
triste aflito, o Consolador, pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos ser despedidos com a bênção dos apóstolos e o amém final. Recebei, pois, então a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte, sobre todos aqueles que nos acompanham, Senhor Deus, pelas redes sociais, e sobre todo o teu povo espalhado por sobre toda a face da terra. Amém. Meus irmãos, como nós já falamos nos outros vídeos anteriores, nossa liderança resolveu que só a partir do dia 22 nós vamos poder estar nos preparando para voltarmos definitivo. Mas isto depois do dia 22, não está dizendo que vai ser do dia 22. Nós vamos seguindo as orientações, os decretos, e vamos então dar avisos aqui importantes para os irmãos, para que a gente possa convocar, para a gente fazer as demarcações, tomar as medidas necessárias e todas as outras coisas mais. Por enquanto nós estamos alegres porque Deus nos deu esse instrumento para nós cultuarmos, bem dizer, o nome do nosso Deus. Que Deus nos dê uma semana abençoada, protegida e guardada de todo mal. E como nós vimos hoje, especialmente, que o Senhor nos guarde toda a violência. Que Deus nos abençoe, que Deus possa estar conosco durante todo o transcorrer desta nova semana que se inicia. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo.